Olha para a pessoa que está do seu lado Tournez-vous vers la personne qui est à côté de vous e fala assim: Deus vai falar contigo hoje. et dites-lui, Dieu va parler avec toi aujourd'hui. Eu não sei vocês, Je ne sais pas pour vous, mas quando eu leio a Bíblia, mais moi, lorsque je lis la Bible, eu sempre leio como se fosse a primeira vez que eu estou lendo. je la lis tout le temps comme si c'était la première fois que je la lis. Eu amo ler a palavra de Deus. Et j'aime lire la parole de Dieu. Eu não consigo muitas vezes ler livros seculares ou até livros cristãos porque eu prefiro ler a Bíblia. Et des fois, j'aime pas trop j'aime pas trop lire des livres dans le monde, parce que je préfère lire la Bible. E cada vez que eu leio as Escrituras é algo novo. Eu leio como se fosse a primeira vez. Et chaque fois que je lis les Écritures, c'est quelque chose de nouveau. C'est comme si je le lisais, comme si je lisais quelque chose pour la première fois. E eu me lembro quando eu me converti. Et je me souviens lorsque je me suis converti, Eu lia muito a Bíblia. je lisais beaucoup la Bible. Eu aluguei filme de Jesus e assisti o filme de Jesus constantemente. Et j'ai loué un film de Jésus et j'ai regardé ce film E eu attentivement. via todos os milagres que estavam escritos ali na Bíblia. Et je voyais tous les miracles qui étaient écrits dans la Bible. E eu via os milagres que faziam ali mostrando no filme de Jesus. Et je voyais les miracles qu'il faisait dans ce film de Jésus. E eu falava assim: uau, que tremendo. Et je me disais, waouh, c'est terrible. Eu quero viver dessa maneira. Je veux vivre de cette façon. Eu quero viver uma maneira do sobrenatural. Et je veux vivre de la manière du surnaturel. Mas algo que eu comecei a prestar atenção, Mais que j'ai commencé à regarder quelque chose. algo que eu comecei a ver é que os milagres não eram algo comum nas igrejas. Je me suis rendu compte que les miracles n'étaient pas communs dans les églises. Sim ou não? Oui ou non? Não havia muitos milagres. Il n'y avait pas beaucoup de miracles. Na verdade, em algumas igrejas não existia nem milagres. Et en vérité, même dans certaines églises, il n'y avait aucun miracle. E eu comecei a me questionar, falei, por quê? Et j'ai commencé à me questionner, pourquoi? Por que Deus usa alguns homens e alguns não usam, ou supostamente não usa? Alors pourquoi est-ce que Dieu utilise certaines personnes et puis apparemment il n'utilise pas les autres? Nessa área de milagres. Et d'autres dans cette ère de miracles? Porque às vezes algum homem ele é muito usado em algum lugar e chega em outro lugar e não acontece nada. Pourquoi la même personne, il est vraiment puissamment utilisé dans un lieu et dans un autre lieu, rien ne se passe? Existe grande evangelista. Il existe un grand évangéliste Ele é mundialmente conhecido. mondialement connu. E ele faz cruzadas enormes de milhões de pessoas na África. Et il fait des croisades énormes de milliers de personnes en Afrique. Histórias de grandes milagres. Et il accomplit de grands miracles. Milagres de ressurreição. Des miracles de résurrection. E fala que uma vez este homem foi ao Brasil. Et un jour, cet homme, il est allé au Brésil. Eu já não morava no Brasil neste tempo. Et je n'habitais plus au Brésil. Mas eu conheço vários pastores amigos que foram na reunião desse evangelista. Mais je connais plusieurs amis pasteurs qui sont allés dans cette réunion avec cet évangéliste. Então ele fez essa cruzada no Brasil. Donc il a fait cette croisade au Brésil. E depois eu perguntei para o pastor que esteve nessa cruzada. Et ensuite, j'ai demandé au pasteur qui a assisté à la croisade. Eu falei assim, como foi? Alors, c'était comment? Teve muitos milagres. Il y avait beaucoup de O miracles. que ocorreu ali? Qu'est-ce qui s'est passé là? E esse pastor me disse, Et ce pasteur m'a dit, não teve muitos milagres. non, il n'y a pas eu beaucoup de miracles. Não vimos quase nada. On n'a quasiment rien vu. As pessoas estavam meio como não acreditando porque não houve nada. Et les personnes étaient là et comme si elles étaient incrédules. Il ne s'est rien passé. E a minha pergunta é, Et ma question est la suivante. será que aconteceu alguma coisa na vida desse homem? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans la vie de cet homme? A unção de Deus já não está mais na vida dele? Est-ce que l'onction de Dieu n'était plus dans sa vie? Uma vez estava pregando no México, Un jour, je prêchais au Mexique, uma igreja bem grande. une église très grande. E estive ministrando depois do culto, depois que eu preguei a palavra. Et donc, je priais pour les gens après la prédication. E ao acabar o culto, Et à la fin du culte, uma pessoa que estava servindo na igreja, une personne qui servait dans l'église, já tinha acabado o culto, todo mundo estava indo embora, eu já estava me despedindo também. donc le culte était terminé, tout le monde était en train de sortir. E veio uma pessoa que estava servindo na igreja e falou assim, apóstolo, Et donc une personne qui servait dans l'église est venue vers moi et m'a dit, apôtre, será que o senhor pode orar por mim? est-ce que vous pouvez prier pour moi? Mas espera aí, a unção ainda está contigo ou a unção acabou depois que você pregou? Mais attends un petit peu là. Dis-moi, est-ce que l'onction, elle est encore avec toi ou est-ce qu'elle est déjà perdue? Elle est déjà partie en même temps que le culte est fini?
E eu fiquei pensando na pergunta dessa mulher. Et je me suis mis à réfléchir sur la demande de cette Como femme. que as pessoas pensam desta maneira? Mais comment est-ce que les gens peuvent penser de cette façon? E talvez pensam da mesma maneira desse grande evangelista. Talvez pensam que a unção já não está mais com ele. Et peut-être qu'ils ont pensé la même chose sur cet évangéliste. Ils se sont dit, bah, l'onction est partie. Quantos pastores eu conheço Combien de pasteurs je connais, que quando eles saem para pregar em outras nações quand ils sortent prêcher dans les autres nations, e vão para a Índia, ils vont en Inde, vão para a África, ils vont en Afrique, vão para o Brasil, ils vont au Brésil, vão para outros lugares, ils vont dans d'autres lieux. eles veem grandes milagres. Et ils voient de grands miracles. E eles chegam em casa, Et ils arrivent à la maison, chegam na sua igreja ils arrivent dans leur e église nada acontece. et rien ne se passe. E eles perguntam assim, mas o que está acontecendo? Et là, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Será que a unção só está naquele lugar? Est-ce que l'onction est seulement dans ce lieu? Será que Deus somente se move naquele lugar? Est-ce que Dieu seulement agit dans ce lieu? O que será que ocorre? Qu'est-ce qui se passe? Muitas pessoas talvez pensam, talvez o pastor não está orando da mesma maneira que ele deveria orar. Et certaines personnes se disent, ah mais peut-être que le pasteur il prie pas comme il faudrait. Talvez ele orou mais ali do que aqui. Peut-être qu'il a plus prié là-bas qu'ici. Talvez o pastor caiu em pecado, não sei. Ah, peut-être que le pasteur il est tombé dans le péché. On ne sait pas. Pensamos muitas coisas, sim ou não? Et on pense à plein de choses comme ça. Mas eu quero mostrar nas Escrituras Mais j'aimerais vous montrer dans les Écritures. o que é que faz abrir os céus e o que é que fecha os céus. Je vais vous montrer ce qui fait ouvrir le ciel et ce qui fait le fermer. Deus é Deus de milagres. Dieu est un Dieu de miracles. Deus é Deus de milagres. Dieu est un Dieu de miracles. Ele não muda. Il ne change Ele é pas. o mesmo. Il est le même. Ele sempre será o mesmo. Et il sera Ele toujours está le aqui même. neste momento. Et il est là en ce lieu. Ele vai operar milagres aqui. Et il va opérer des miracles Mas ici. tudo depende do seu coração. Mais tout dépend de ton cœur. Tudo depende de como você está com essa expectativa. Tout dépend comment tu es dans ton attente. Jesus, Jésus, o Filho de Deus, le Fils de Dieu, caminhava, il marchait milagres extraordinários estavam ocorrendo. et des miracles extraordinaires arrivaient. Mas abra sua Bíblia comigo. Et je vous invite à ouvrir la Bible avec moi. Em Marcos capítulo 6. Évangile de Marc, chapitre 6. Marcos capítulo 6, Marc, chapitre 6, versículo 1 au verset 1. em diante. Eu leio em português ou... Ok. Somente nessa... Eu quero que pare na última parte do versículo 5, só lê até o meio. Só. Pode ler, mas só lê até o meio do versículo 5. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Ses nombreux auditeurs étaient étonnés et disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Et il ne put faire là aucun miracle. Isso, até o 5. Mas não pôde fazer ali nenhum milagre. Mais il ne put faire là aucun miracle. Je m'arrête là. Aqui fala que Jesus estava operando em muitos lugares, fazendo milagres em vários lugares. Donc on nous dit que Jésus faisait des miracles dans différents lieux. Até chegar na sua própria casa. Et jusqu'à ce qu'il arrive dans sa propre maison. Até chegar na sua própria cidade. Jusqu'à ce qu'il arrive dans sa propre ville. E fala que quando ele chegou na sua cidade, et il est dit que lorsqu'il est arrivé dans sa ville, não pôde fazer ali nenhum milagre. Il n'a pu faire ici aucun miracle. Não estamos falando aqui de qualquer homem. On ne parle pas ici de n'importe quel homme. Não estamos falando aqui de algum pastor. On ne parle pas d'ici d'un pasteur, de algum apóstolo ou profeta. Ou d'un apôtre, ou d'un prophète. Estamos falando aqui de Jesus Cristo. Mais nous parlons ici de E Jésus-Christ. fala que ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Et il est écrit qu'il n'a pu faire ici aucun miracle. Em outra versão,
Une autre version, Existe uma versão em inglês que eu estou lendo. en je lis, Se chama The Passion. E diz assim, deixa eu tentar traduzir aqui para o português agora. on va essayer de traduire de l'anglais au portugais. Diz assim, e eles falavam entre eles mesmos. Et donc, il est dit ceci dans cette version, ils discutaient entre eux, Que incrível sabedoria foi dada para ele. mais quelle sagesse, quelle connaissance incroyable il a reçue. Aonde ele recebeu tão profundo conhecimento. Mais où est-ce qu'il a reçu une connaissance aussi profonde? E olha os milagres que fluem através das suas mãos. Et regardez les miracles qui affluent à travers ses mains. Eles entendiam que Jesus, ou por onde Jesus passava, ocorria vários milagres. Ils avaient compris que partout où Jésus passait, il y avait des miracles. Mas fala que quando Jesus chegou ali, Mais il est dit que lorsque Jésus est arrivé dans ce lieu, eles ficaram escandalizados com Jesus. eh bien, ils ont été scandalisés avec Jésus. Eles não aceitaram a Jesus. Ils n'ont pas accepté Jésus. E diz que Jesus não fez ali nenhum milagre. Et donc il est dit que Jésus, dans ce lieu, il n'a fait aucun miracle. Por que Jesus não fez ali nenhum milagre? Pourquoi Jésus n'a fait aucun miracle? Será porque ele não era capaz? Est-ce qu'il n'était plus capable? Será que porque o Espírito Santo já não estava mais com ele? Est-ce que le Saint-Esprit n'était plus avec lui? Será que ele já não tinha mais unção? Est-ce qu'il n'avait plus d'onction? Será que ele tinha deixado de ser o Filho de Deus? Est-ce qu'il n'était plus le Fils de Dieu? Não é que Jesus não era capaz de fazer milagres, Ce n'est pas que Jésus n'était plus capable de faire des miracles, mas eles não eram capazes de receber o milagre. mais c'est eux qui étaient incapables de recevoir le miracle. Deus não muda, Dieu ne change pas. mas nós é que abrimos os céus ou fechamos os céus sobre as nossas vidas. Mais c'est nous qui ouvrons le ciel ou qui fermons le ciel sur nos vies. E o que é que foi que fechou os céus? Et qu'est-ce qui s'est passé pour que le ciel soit fermé? O que foi que fechou os céus na vida desses homens, naquela cidade, foi a desonra. Et ce qui a fermé le ciel sur ces hommes, dans cette ville, c'est le déshonneur. Falta de honra. Donc le manque d'honneur. A desonra fecha o céu sobre as nossas vidas. Le déshonneur ferme le ciel sur nos vies. Se nós vemos nos nossos dias, se nós olhamos nos nossos dias, Si nous regardons les jours de notre vie, nós vemos que cada vez mais nous voyons que chaque fois, encore se plus, é ensinado para uma geração a não respeitar, a não honrar. eh bien, on enseigne à cette génération de ne pas respecter, de ne pas honorer. Deixa eu explicar isso melhor. Et j'aimerais vous expliquer cela. Vem aqui comigo, vem aqui para frente comigo. Quanto mais honra, Plus on honore, mais o céu se abre. plus le ciel s'ouvre. Quanto mais desonra, Plus on déshonore, mais o céu se fecha. plus le ciel se referme. Nós vivemos numa geração Nous vivons dans une génération onde se é ensinado cada vez mais a não honrar a uma autoridade. où on enseigne toujours plus à ne pas honorer une autorité. Não precisa ser muito velho, eu não sou velho. Et c'est pas la peine d'être très vieux, je ne suis pas vieux. Eu tenho somente 28 anos. J'ai seulement 28 ans. Brincadeira, vocês sabem, né? C'est pour rire. Hein. Mas quando eu era criança, Mais lorsque j'étais enfant, eu me lembro que os pais ensinavam os filhos je me souviens que les parents enseignaient les enfants a honrar uma pessoa idosa, à honorer une personne qui était âgée, a honrar uma pessoa mais velha à honorer une personne qui était plus vieille. nos transportes públicos. Dans les transports publics, Não precisava estar escrito que esse lugar era para uma pessoa idosa ou gestante. c'était pas la peine de mettre un écriteau en disant que cet endroit est réservé Si- à une personne âgée. Se chegasse uma pessoa idosa ou gestante, as próprias pessoas levantavam e davam lugar para essa pessoa. Si une personne arrivait plus âgée ou avec un handicap, ben les gens, tout de suite, instinctivement, ils se levaient pour donner la place. As crianças não iam dormir
Les enfants n'allaient pas dormir sem pedir a bênção para o pai, avant de demander la bénédiction au papa, sem pedir a bênção para o avô. avant de demander la bénédiction aux grands-parents. As crianças estavam sentadas Les enfants étaient assis e chegava alguém mais velho na casa ou alguém com autoridade na casa. et il arrivait quelqu'un de plus âgé ou avec de l'autorité. A criança não ia fugir para o quarto L'enfant n'allait pas partir en courant dans la chambre, ou não ia cumprimentar a pessoa sentada. ou il n'allait pas lui dire bonjour assis, Ela levantava, mais il se levait, cumprimentava a pessoa com respeito. il saluait la personne avec respect. Se a pessoa conversasse com ela, Et si la personne parlait avec elle, ela não ia ficar sentada, elle ne restait pas assise, porque era uma falta de honra, era uma desonra. parce que c'était un déshonneur. Então ela tinha que se levantar. Donc elle devait se lever. Tem alguém aqui que se lembra dessas coisas que eu estou falando ou não? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se souvient de ces choses-là? Je parle. Alguns se lembram, Quelques-uns alguns se não. souviennent, d'autres non. Ou alguns são muito jovens ou não passaram por isso, não sei. Alors, ou certains, ou ils sont trop jeunes, ou alors ils ne sont pas passés par là. Mas hoje nós vivemos uma geração Mais aujourd'hui, nous vivons dans une génération onde as leis favorecem as crianças a serem desonrosas ou desrespeitar os seus pais. où les lois encouragent les enfants à déshonorer, à être irrespectueux envers leurs parents. Na televisão, Dans la télé, a mídia somente ensina sobre rebelião, les médias nous montrent seulement de la rébellion, sobre desonra, sur le déshonneur, sobre não respeitar uma autoridade. sur le fait de ne pas respecter les autorités. E nós vemos uma geração cada vez mais crescendo sem esse princípio da honra. Et on voit une génération qui grandit avec toujours plus ce manque de principe d'honorer. E como eu mencionei, quando não existe honra, Et quand il n'existe pas d'honneur, os céus começam a se bloquear sobre as nossas vidas. le ciel commence à se refermer sur nos vies. Por que os céus se bloquearam na vida daqueles homens? Pourquoi le ciel s'est refermé sur la vie de ces hommes? Porque eles olharam a Jesus não como filho de Deus. Parce qu'ils ont regardé à Jésus, mais non pas comme le Fils de Dieu. Eles não olharam a Jesus como esse homem realmente que estava fazendo grandes milagres. Mais ils n'ont pas regardé à Jésus comme cet homme qui faisait de grands miracles. Eles olharam a Jesus como o carpinteiro, Mais ils ont regardé à Jésus comme le charpentier. como aquele que estava no meio deles. Comme celui qui vivait en fait au milieu d'eux. O que nos faz muitas vezes perder o respeito para alguém Et ce qui nous fait perdre le respect pour quelqu'un, é quando nós começamos a nos tornar muito familiar com a pessoa. c'est quand on devient trop familier avec la personne. Quando eu me torno muito íntimo de alguém. Quand on devient trop intime avec la personne. Às vezes eu me acho no direito de me colocar ou colocar essa pessoa na mesma posição que eu. Et là, je prends le droit de mettre la personne dans la même position que la mienne. Todo homem, Tout homme, ele quer trazer o homem ao seu nível. il veut ramener l'homme à son niveau. E muitas vezes o homem não aceita em ver outras pessoas tendo certa autoridade, sendo que ele não tem. Et souvent, l'être humain n'accepte pas de voir quelqu'un d'autre qui a un niveau d'autorité plus haut que le sien. Então o homem ele tem essa tendência em querer colocar a pessoa no mesmo nível. Donc l'être humain a cette tendance à vouloir rabaisser la personne au même niveau. Mas nós temos que entender que Deus colocou homens e mulheres com autoridade na terra. Mais nous devons comprendre que Dieu a mis des hommes avec des différents niveaux d'autorité sur terre. E existe esse princípio que Deus colocou. Et il y a ce principe que Dieu nous a donné. E nós temos que respeitar, honrar isso. Et nous devons respecter, honorer cela. Mas como eu disse, o homem ele quer colocar no mesmo nível de intimidade. Mais donc l'être humain veut mettre tout le monde dans le même niveau d'intimité. O que aconteceu com esses homens Et ce qui s'est passé avec ces hommes, é que eles olharam a Jesus no mesmo nível de intimidade deles. ils ont regardé à Jésus sur le même niveau d'intimité avec eux. Por mais que eles escutaram que Jesus fazia milagres extraordinários através das suas mãos, Pourtant, ils avaient entendu que Jésus faisait des miracles extraordinaires à travers ses mains. diz que eles ficaram escandalizados. Il est écrit qu'ils ont été scandalisés. Ah. Ele? Et lui, Eu conheço ele. je connais lui. Nós jogamos bolinha de gude quando era criança. On joue aux billes avec lui. Eu não acredito que... Quem deu esse conhecimento para ele? Ouais, je ne peux pas croire. Qui c'est qui a même pu lui donner cette connaissance?
intimidade. intimité. Eles fecharam os céus Ils ont fermé les porque cieux eles não respeitaram quem era Jesus. parce qu'ils n'ont pas respecté qui était Jésus. Que Jesus era o Filho de Deus. Que Jésus était le Fils de Dieu. Em nossos dias, Et de nos jours, nós vemos muitas pessoas atuando da mesma maneira. nous voyons beaucoup de personnes qui vivent et qui agissent de la même façon. Ah, eu conheço os pastores já. Moi, je connais déjà les pasteurs. Os pastores, antes de chegar, eu já conhecia eles. Et avant que les pasteurs arrivent, je les connaissais déjà. Antes deles serem levantados como pastores, eu já conhecia. Oh, mais avant qu'ils soient appelés pasteurs, je les connaissais déjà. Para mim, vai ser sempre meu amigo. Mais pour moi, ça restera simplement mon ami. Para mim, não é pastor. Eu não Desculpa, pastor, mas não consigo te chamar de pastor. Bah, excuse-moi, pasteur, mais j'arrive pas à t'appeler pasteur. Ivrim. Ivrim, right? Ivron. Yvon, pasteur Yvon. Ivron. Ivron. Ok. Para mim, vai ser sempre Ivron. Correto? Voilà. Yvon. Pour le niveau simple, Yvon. Não consigo chamar de pastor. Et j'arrive pas à l'appeler pasteur. Não é que ele não consegue chamar de pastor. En fait, c'est pas qu'il n'arrive pas à l'appeler pasteur. É que por dentro dele, ele não consegue aceitar que agora ele tem uma autoridade sobre a vida dele. Mais en fait, c'est qu'au-dedans de lui, il n'accepte pas qu'il a une autorité sur sa vie. E muitas pessoas Et beaucoup de personnes, fecham o céu sobre as suas vidas. ils ferment le ciel sur leur Porque vie começa agora a conviver com os pastores. parce qu'ils commencent à vivre avec les pasteurs. Por isso que os pastores às vezes saem, C'est pour ça que les pasteurs, ils sortent, milagres acontecem, des miracles arrivent, e chegam em casa et ils reviennent à la e maison nada acontece. et rien ne se passe. Ah, porque eu conheço ele. Ah, mais je les connais. Hein. Não é ele o carpinteiro. C'est bien le charpentier. Exemplo, verdade? C'est vrai. Eu conheço. Je le connais. Começa a ter muita intimidade. Et on commence à avoir beaucoup d'intimité. E foi a mesma coisa que aconteceu com Jesus, Et c'était la même chose avec Jésus. ali naquela cidade. Là, dans cette ville. Mas eu quero te mostrar na Bíblia, meus amados, Mais j'aimerais vous montrer dans la Bible, bien-aimés, que o nosso milagre, que notre miracle, que o seu milagre, que ton miracle depende muito dépend beaucoup da maneira que você responde a uma autoridade que Deus colocou na de terra. la façon dont vous répondez à une autorité que Dieu a mise sur la terre. Muitas pessoas talvez não creem nisso, Beaucoup de personnes ne croient pas à ces choses. porque muitas pessoas levam muito para a espiritualidade. Parce que beaucoup de personnes spiritualisent beaucoup. Mas Deus respeita a ordem que Ele colocou na terra. Mais Dieu respecte l'ordre qu'il a mis sur terre. E a maneira que nós respondemos a uma autoridade, Et la façon dont on va a répondre à maneira que nós l'autorité, temos a expectativa quando vem alguém de autoridade, et donc la façon dont on va être attentif, on va avoir de l'attente envers é o que l'autorité. realmente vai fazer abrir os céus ou fechar os Et céus. c'est ce qui va vraiment ouvrir le ciel ou fermer le ciel. Hoje em dia nós temos algo que é uma bênção, Aujourd'hui, nous avons quelque chose qui est vraiment une bénédiction. que é a internet. C'est Internet. Mas também pode ser uma maldição para muitos. Mais ça peut être aussi une malédiction pour plusieurs. E eu estou cansado de ver cristãos Et je suis fatigué de voir des chrétiens fechando o céu sobre a vida deles, qui ferment le ciel sur leur vie porque fala ou compartilha coisas na internet que não deveria compartilhar. parce qu'ils parlent et discutent de choses sur Internet qu'ils ne devraient même pas parler. Quando Deus faz uma promessa a Abraão, Lorsque Dieu a fait une promesse à Abraham, Deus fala assim para Abraão: Dieu a dit ceci à Abraham. Abraão, Abraham, aqueles que te abençoarem ceux qui te béniront serão abençoados, seront bénis. mas aqueles que te amaldiçoarem Mais ceux qui te maudiront serão amaldiçoados. seront maudits. Isso é uma palavra que Deus liberou a todos os seus servos, Et ça, c'est la parole que Dieu a libérée à tous ses serviteurs, a todos que Ele colocou como autoridade na terra. à tous ceux que Dieu a mis avec une autorité sur la terre. E como eu vejo cristãos compartilhando ou falando mal de pastores na internet. Et lorsque je vois des croyants qui disent du mal sur des pasteurs sur Internet, Deixa eu te falar algo, meus amados. j'aimerais vous dire quelque chose, bien-aimés. A mim não me importa se o pastor está fazendo alguma coisa de errado ou se ele não tem a mesma visão que você tem Pour moi, ou que eu tenho. pour moi, peu importe si le pasteur a perdu a une autre vision que vous avez, différente de la mienne. Não está em mim falar mal dele. Não está em mim falar mal dele. Falar mal desse pastor. Et en tout cas, la pensée de dire du mal de cette personne, c'est pas en moi. Vamos dar um exemplo. Je vais vous donner un exemple. Talvez exista algum pastor, algum apóstolo que fala sobre prosperidade.
Peut-être qu'il y a un apôtre, un pasteur qui parle sur la prospérité. E eu começo a falar mal desse pastor. Et je commence à parler mal de ce pasteur. Ou tem algum pastor que nas cruzadas dele, um evangelista que nas cruzadas deles, algumas coisas loucas, estranhas começam a acontecer. Et peut-être qu'un autre pasteur, lors de ces croisades, il y a des choses un peu folles qui se passent, un peu bizarres. Quem sou eu para falar mal dele? Mais qui suis-je pour dire du mal de lui? Quem sou eu Qui suis-je de amaldiçoar pour maudire essa pessoa? cette personne? Quando eu amaldiçoo, falo mal dessa pessoa, eu estou indo em contra algo que Deus estabeleceu. Lorsque je dis du mal de cette personne, eh bien je vais à l'encontre des choses que Dieu a lui-même établies. O que eu quero ensinar aqui, meus amados, é que Deus vai cuidar dele. Deus não precisa de juiz. Ce que je voudrais vous dire, c'est que Dieu va s'occuper de lui. Il n'a pas besoin d'un juge. Deus não precisa de juiz, meus amados. Dieu n'a pas besoin de juge. Ele vai julgar essa pessoa, não é você. C'est lui qui va juger cette personne, c'est pas vous. Nós só temos que abençoar. Mais nous devons seulement bénir. Porque nós se abençoamos essa pessoa, diz que nós vamos ser abençoados. Parce que si nous bénissons ces personnes, eh bien la Bible dit nous serons également bénis. Mas vamos lá, vamos mais profundo no que eu estou falando. On va aller plus profondément dans ces choses. Existe um homem, ou existia um homem, Il existait un homme temeroso a Deus, qui craignait Dieu, buscava Deus, il cherchait Dieu, orava, il priait, ajudava as pessoas com as suas finanças. et il aidait les gens avec son argent. E fala que um dia um anjo apareceu. Et un jour, un ange lui est apparu. E quando esse anjo apareceu, Et quand cet ange lui est apparu, o anjo falou assim para ele: l'ange lui a dit ceci: vai em tal cidade, va dans telle ville, vai na casa de um homem chamado Simão, o curtidor. tu vas dans la maison de Simon, le corroyeur, Lá vai ter um homem chamado Simão Pedro. et il y aura quelqu'un qui s'appellera Simon Pierre. Chama ele Appelle-le, e ele vai falar para você o que você tem que fazer. et il va te dire à toi ce que tu dois faire. Eu quero que vocês prestem atenção em algo aqui, meus Et amados. j'aimerais que vous preniez attention sur quelque chose. O anjo já não poderia ter falado para o que ele teria que fazer? Est-ce que l'ange ne pouvait directement lui dire ce qu'il fallait dire, ce qu'il devait lui dire? Sim ou não? Oui ou non? Mas Deus respeita as autoridades que ele colocou na terra. Mais Dieu respecte les autorités qu'il a mis sur terre. Os milagres são desatados em nossas vidas através de homens e autoridade que ele colocou na terra. Les miracles sont détachés dans nos vies à travers les autorités que Dieu a mis sur la terre. Vai Pedro na casa deste homem chamado Cornélio. Donc Pierre, il va dans cette maison de Corneille. Cornélio não era um homem qualquer. Corneille, c'était pas n'importe qui. Cornélio era um homem honrado. Corneille, c'était quelqu'un qui avait de l'honneur. Ele tinha uma posição muito importante no governo romano. Il avait une position très importante dans le Diz que ele havia gouvernement chamado romain. toda a sua família. Il a dit qu'il avait appelé toute sa famille. Ele havia chamado todos os seus amigos, Il avait appelé tous ses amis esperando receber esse homem. et espérant recevoir cet homme. Chega Pedro na casa deste homem, Pierre arrive dans la maison de cet homme, diante de toda a sua família, diante de todos os seus amigos. devant tous ses amis, sa famille. Pedro fala assim: Et Pierre lui dit, para mim, pour moi, judeu, Judée, eu não posso je ne peux pas me juntar com pessoas inferiores como vocês. me mélanger avec des personnes inférieures comme vous. Imagina eu chegando na sua casa e já falando isso. Et il arrive dans la maison en disant cela. Falando que eu sou superior a você. Et vous imaginez, si je viens dans votre maison en disant cela, que je suis supérieur à vous. Mas ele não somente fala que ele é superior. Mais il ne dit pas seulement qu'il est supérieur, Ele ainda continua falando na sua pregação. mais il continue à parler dans son message. Eu estava orando. Il dit, je priais, E Deus começou a mostrar algo imundo vindo dos céus. et Dieu a commencé à me montrer des choses, des animaux impurs venant du ciel. E Deus falando para mim, mata e come. Et Dieu m'a dit, bah, tue et mange. E eu falei, jamais, Senhor, eu farei isso. Et j'ai dit, Seigneur, mais jamais je pourrais faire ça. Mas depois eu entendi. Mais ensuite, j'ai compris. Os imundos eram vocês. Les impurs, c'est vous. Imagina eu chegando na sua casa, vamos ser sinceros, meus amados. Aí, on va être Eu chegando na sua casa, On va être sincère, imaginez que j'arrive dans você votre com maison, toda a sua família, vous êtes tous rassemblés com avec votre todos famille, os seus amigos, avec vos amis, e eu te chamo de imundo. et je t'appelle impur. Qual seria a sua resposta para mim?
Quelle serait votre réponse? Não, sejamos sinceros, meus Soyons amados. sincères. Sejamos sinceros. Soyons sincères. Muitos me mandariam embora da sua casa, sim ou não? Beaucoup me mettraient hors de la maison. Se recordem disso. Souvenez-vous de cela. A maneira que nós respondemos a uma autoridade espiritual La manière dont nous répondons à une autorité spirituelle, é o que vai dizer se nós vamos receber um milagre ou não. c'est ce qui va dire si nous recevons le miracle ou pas. Diz que Cornélio em nenhum momento falou nada. Il dit que Corneille n'a rien dit. Cornélio continuou escutando. Mais Corneille continuait à écouter. Ele estava ali sedento escutando. Il était là attentif en écoutant. E por ele estar ali sedento e escutando, Et parce qu'il était attentif et il écoutait, fala que toda a sua casa foi salva. il est dit que toute sa maison fut sauvée. Mas não somente toda a sua casa foi salva, mas fala que o Espírito Santo veio e tomou todos eles naquele momento. Mais non seulement sa maison était sauvée, mais le Saint-Esprit est venu et a rempli, a saisi tout le monde dans la maison. Se ele tivesse respondido mal a Pedro, S'il avait mal répondu à Pierre, a sua casa não teria sido salva sa maison n'aurait pas été sauvée e eles não teriam recebido a promessa do Espírito Santo. et il n'aurait pas reçu la promesse de l'Esprit Saint. Tudo isso, meus amados, o anjo poderia ter feito. Vous savez, tout cela, l'ange aurait pu le faire. Mas Deus designou isso para o homem fazer. Mais Dieu a réservé cela afin qu'un homme le fasse. Saulo Saul recebe uma visita de Jesus. Saul reçoit une visite de Jésus. Ele é caminho de Damascus, na estrada de Damasco. Sur le chemin de Damas, Ele é visitado por Jesus. il est visité par Ele Jésus se torna cego, ele fica cego. et il devient aveugle. E agora ele começa a jejuar, ele começa a orar. Et maintenant, il commence à prier et à jeûner. Jesus já havia aparecido para ele. Jésus lui est apparu. Jesus já não poderia ter falado para ele o que ele deveria fazer? Est-ce que Jésus n'aura pas pu lui dire à ce moment-là ce qu'il devait faire? Sim ou não? Oui ou non? Mas Deus deu autoridade para o homem fazer isso. Mais Dieu a donné l'autorité à un homme pour faire cela. E fala que quando Saulo ele está orando, jejuando por 3 dias, 3 noites, Et il est écrit que lorsque Saul est en train de prier, de jeûner pendant 3 jours et 3 nuits, fala que ele em um sonho, ele viu um homem chamado Ananias vindo sobre ele e orando por ele. il a eu un songe, il a vu un homme qui s'appelait Ananias qui priait pour lui. Então agora vai esse homem chamado Ananias, Et maintenant, voici Ananias qui vient, e é ele que impõe as mãos, et c'est lui qui impose les mains, ora por Saulo il prie pour Saul, e fala para Saulo o que é que ele tem que fazer. et il dit à Saul ce qu'il doit faire. Não sei se vocês estão percebendo na Bíblia como Deus usa os homens. Je ne sais pas si vous comprenez dans la Bible comment Dieu utilise les hommes. Olha para a pessoa que está do seu lado Regardez la personne à côté de vous e fala assim, vai ficar melhor agora. et dites-lui, maintenant ça va aller mieux maintenant. Havia uma mulher, Il y avait une femme, todos os anos, tous les ans, subia ao templo, elle allait au temple, orava a Deus, elle priait Dieu, clamava pelo seu milagre. elle réclamait son miracle. Ela queria um milagre. Elle voulait un Ela miracle. estava orando por esse milagre. Elle priait pour ce miracle. Todos os anos ela estava ali orando. Tous les ans, elle priait là. E sabe o que acontecia? Et vous savez ce qui se passait? Nada. Rien. As pessoas davam risada dela, zombavam dela. Et les gens riaient, se moquaient d'elle. Ela não podia ter filhos. Elle ne pouvait pas avoir d'enfants. E zombavam dela constantemente. Et ils se moquaient d'elle constamment. E ela todo ano, Senhor, eu quero o meu milagre. Et tous les ans, elle disait, Seigneur, je veux mon miracle. E aparentemente nada. Et rien en apparence. Buscava Deus, Elle cherchait Dieu. ia ao templo, Elle allait au temple. dava sacrifícios Elle offrait un sacrifice. e o seu milagre não vinha. Et son miracle ne venait pas. Mas fala que em uma ocasião, Mais il est dit qu'à une occasion, ela subiu ao templo elle est montée au temple. e fala que ela estava orando. Et il est dit qu'elle E ela priait. estava orando de tal maneira Et elle priait d'une telle que não se façon, entendia nada do que ela falava. on n'entendait pas ce qu'elle disait. Agora dá uma olhada como Deus usa
tem que usar homem com autoridade. Regardez maintenant comment Dieu doit utiliser quelqu'un avec l'autorité. O sacerdote, Le sacerdote, ele não se comunicava com uma mulher. il ne pouvait pas parler avec une femme. E Deus teve que criar algo para que esse sacerdote se comunicasse com essa mulher. Et Dieu a dû créer quelque chose afin que le sacrificateur puisse parler avec la femme. E de repente esse sacerdote olha para a mulher Et voilà que tout à coup, le sacerdote e il começa regarde uma la femme conversação com ela. et il commence une conversation avec elle. E fala assim, mulher, Et dit, femme, por que você está bêbada nesse horário? mais pourquoi est-ce que tu es saoule à cette heure-là? Dá uma olhada como começou a conversação, como começou a conversa. Regardez un petit peu comment a commencé la conversation en fait. Essa mulher estava orando, Et cette femme, elle priait. era uma mulher de Deus, C'était une femme de Dieu. estava no templo, Elle était dans le temple. tinha levado sacrifícios, Elle avait amené son sacrifice. e o sacerdote chama a mulher de bêbada. Et le sacrificateur l'appelle de saoule, d'ivrogne. Vamos ser sinceros, On va être se sincère. fossem vocês, Si c'était vous, homens, mulheres dizimistas, ofertantes, ou des hommes, des femmes qui offraient à Dieu, buscam a Deus, qui estão na cherchaient casa Dieu, de Deus todo o tempo, qui est tout le temps dans la maison de Dieu, e chega o pastor no momento que você está orando, et le pasteur arrive pendant la prière, ou a pastora, ou la e pasteur, fala assim, você está bêbado esse horário? elle dit, mais tu es saoul à cette heure-ci. Hoje nós somos muito espirituais, Aujourd'hui, on est très spirituel. e nós sentimos na obrigação em confrontar uma autoridade espiritual quando nós cremos que ele está errado. Et on se sent dans l'obligation de confronter une autorité spirituelle lorsqu'on voit qu'elle s'est trompée, en fait. Eu acho tão interessante isso quando eu escuto pessoas falando para os seus pastores, falando, não, é que eu acho que alguém tem que falar para o pastor e eu vou falar para o pastor o que é que está errado. Et j'ai remarqué cela lorsqu'il y a des croyants qui parlent en disant il faut vraiment que j'aille voir le pasteur parce que là il se trompe, là, il y a un truc qui ne va pas. Vamos entender algo dessa história. On va comprendre quelque chose dans cette histoire. Quando algo ruim acontece na casa de pastor, Quand quelque chose de mauvais arrive dans la maison d'un pasteur, todo mundo fica sabendo. tout le monde le sait. É verdade ou não? C'est vrai ou pas? Quando algo ruim acontece na casa de qualquer pastor, você pode estar do outro lado do mundo, te vai chegar notícia. Quand il y a quelque chose de mauvais qui arrive dans la maison d'un pasteur, même à l'autre bout du monde, l'information arrive. Esse sacerdote não tinha uma boa família. Ce sacrificateur n'avait pas une bonne famille. Esse sacerdote, ele não tinha discernimento de espírito. Ce sacrificateur n'avait pas le discernement d'esprit. Fala que os filhos desse sacerdote Il a dit que les enfants, se prostituíam na porta do templo. ces enfants se prostituaient à la porte du temple. Fala que os filhos desse sacerdote Les fils, les enfants de ce sacrificateur, roubava as ofertas e os sacrifícios de Deus. eh bien, ils volaient en fait les offrandes, les sacrifices pour Dieu. Agora aquela mulher, Maintenant, cette femme, quando esse homem falou para ela, mulher, para que você está bêbada? lorsque cet homme lui a dit, mais femme, pourquoi tu es saoule? Eu tenho certeza que se fosse muitos em nossos dias, Je suis certain que si c'était aujourd'hui parmi nous, beaucoup, essa mulher iria olhar para ele, bien, cette femme elle iria falar le assim, regardait quem é você? et lui dire, mais qui es-tu? Você não tem discernimento de espírito, Tu n'as aucun discernement d'esprit. você não consegue ver que eu estou orando, Tu vois même pas que je prie. por que você não vai cuidar da tua casa? Pourquoi tu vas pas t'occuper de ta maison? Dá uma olhada aos seus filhos. T'occuper de tes enfants. Seus filhos estão roubando a igreja, Tes enfants, ils volent dans l'église. seus filhos estão se prostituindo. Tes enfants, ils se prostituent. Vai cuidar da tua casa e deixa eu orar aqui. Va t'occuper de ta maison, laisse-moi prier là. Porque eu estou orando pelo meu milagre se você não consegue ver. Parce que moi, je suis en train de prier pour mon miracle et tu vois même pas ça. É verdade ou não? C'est vrai ou pas? Muitos iriam responder dessa maneira. Et beaucoup lui répondront de cette façon. Mas se lembrem disso. Mais souvenez-vous de A cela. maneira que nós respondemos a uma autoridade espiritual La manière dont nous répondons à une autorité é o que vai spirituelle, dizer se vamos receber um milagre ou não. c'est ce qui va dire si on va recevoir le miracle ou pas. Amen. Preste atenção nisso, meus amados. Et prêtez attention à cela. Quando Eli, o sacerdote, Quand Élie, le sacrificateur, olhou para a mulher e disse isso para a mulher, a regardé la femme et lui a dit cela, a mulher ela disse assim:
La femme lui a dit ceci. Não, Non, Senhor meu. mon Seigneur. Chamou ele de Senhor. Elle l'a appelé Seigneur. Ela sabia que ele era uma autoridade de Deus. Elle savait qu'il était une autorité de Dieu. Ela não desrespeitou ele. Elle n'a pas déshonoré, Ela honrou ele. mais elle l'a E honoré. ela disse assim: não, meu Senhor. Elle a dit non, mon Seigneur. Eu estou em amargura de alma. Mais j'ai l'âme dans l'amertume E eu estou orando. et je prie. Quanto tempo essa mulher estava orando? Et combien de temps cette femme priait déjà? Por anos. Des années. Mas nesse dia, Mais en ce jour, Eli olha para ela Élie l'a regardé e fala assim: et lui a dit, preste atenção. Eli não Écoutez orou bien. por ela. et Élie n'a pas prié pour elle. Ele não impôs as mãos sobre ela. Élie n'a pas imposé les mains. Eli olhou para ela Mais Élie l'a regardé e disse: et lui a dit seja feito qu'il soit fait conforme a sua oração. conformément à ta Fala que prière. naquela mesma noite, Donc dans cette même nuit, Deus a visitou Dieu l'a e visité. ela recebeu o milagre. Elle a reçu le miracle. Alléluia. O milagre, meus amados, depende de nós. Le miracle dépend de nous. Da maneira que nós respondemos ao que Deus realmente quer fazer. De la manière dont nous répondons à ce que Dieu veut faire. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Je ne sais pas comment tu es venu ce soir. Eu não sei qual é a sua expectativa. Je ne sais pas quelles sont tes Eu não attentes. sei qual que é o milagre que você Je ne precisa. sais pas quel miracle tu as Mas besoin. eu sei que o meu Mais Deus je sais que mon Dieu, continua fazendo il milagres. continue à E faire Ele des vai miracles. operar um milagre na sua vida Il nesse va faire un dia. miracle dans ta vie ce soir. Não importa se é um milagre de salvação. Peu importe si c'est un miracle de Não salut. importa se é um milagre financeiro. Ça peut être un miracle Não financier, importa se é um milagre de documentos. un miracle de Não documents. importa se é um milagre de cura. Ça peut être un Não miracle de importa se é um guérison, milagre emocional. un miracle Deus émotionnel. vai te visitar hoje. Dieu va te visiter ce soir. Alléluia. Fica de pé no seu lugar, meus Je amados. vous invite à vous mettre debout, s'il vous plaît. Feche os seus olhos. Fermez vos yeux. Feche os seus olhos por um momento. Fermez vos yeux un moment. Somente eu traduzo. Em um momento, Jesus disse. À un certain moment, Jésus a dit, E prosseguiu: em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua terra. je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa maison. Em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, Il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, quando o céu se fechou por 3 anos, quand le ciel s'est fermé durant 3 années. de sorte que houve grande fome por toda a terra. Il y a eu la famine sur toute la terre. E a nenhuma delas foi enviado Elias, Mais aucune d'elles n'a été envoyée à Élie. senão a uma viúva em Serepta de Sidom. C'est seulement la veuve de Sarepta à Sion. Também muitos leprosos haviam em Israel, Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël, no tempo do profeta Eliseu, au temps du prophète Élisée. mas nenhum deles foi purificado, Mais aucun d'eux n'a été purifié. senão Naamã o sírio. Seulement Naaman le Syrien. Vemos que os céus se fechou, On voit que le ciel s'est fermé. e foram poucos Et il y a eu très peu que receberam os milagres. qui ont reçu les miracles. Milagres financeiros, Les miracles financiers, milagres de saúde. des miracles dans la santé. E aqui Jesus diz Et là, Jésus dit, que muitos não receberam, beaucoup n'ont pas reçu. porque não aceitavam ou não honravam os seus profetas. Parce qu'ils n'acceptaient pas et ne respectaient pas ces prophètes. Feche os seus olhos, vamos adorar a Deus. Fermez vos yeux, on va adorer Dieu. Eu estou vendo os céus abertos neste lugar. Et je vois les cieux ouverts dans ce lieu. Estou vendo o fogo de Deus sendo derramado neste lugar. Je vois le feu de Dieu qui descend dans ce lieu. Comece a sentir, Commencez à sentir. comece a sentir. Commencez à Está sentir. já fluindo neste lugar. Puis maintenant dans Já ce lieu. está fluindo neste lugar. Qui descend dans ce lieu. Vem, Espírito de Deus. Viens, Saint-Esprit. Pastores, me ajudem, por favor. Tu peux m'aider.
déclare le salut, I declare miracles. les miracles. I declare that the miracle of God Je déclare que les miracles will de touch Dieu you vont vous toucher wherever you are où que vous soyez, right now maintenant, in the name of Jesus. au nom de I Jésus. declare the fire, Je déclare le the feu, power la puissance of the Holy du Spirit Saint-Esprit, visiting you. qu'elle vous visite Receive, maintenant. Recevez your recevez miracle votre miracle, wherever you are où que vous soyez, now in the name of maintenant au nom de Jesus. Jésus, In the name of Jesus. au nom de Jésus.